Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, Silvinho. Silvinho é gestor público, cursa Engenharia Civil e é o atual subprefeito de Santo Amaro. Silvinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Thomas, é um prazer enorme estar aqui contigo nesse programa já conceituado e estar aqui falando com todos os ouvintes da Contrato Social para que a gente possa bater esse papo e dialogar um pouco mais sobre as ações sociais e políticas públicas. Silvinho, eu estou com um roteiro aqui da nossa entrevista, desse nosso bate-papo. E a primeira pergunta que a gente quer colocar aqui para você, como é que foi a sua trajetória, né? A gente viu que você tem uma vida pública já desde a adolescência, você participou em vários movimentos estudantis, e você já entra cedo na política. Como é que foi a sua trajetória toda e a sua atuação como um servidor público, como um político? Thomas, eu tenho já uma família que já vem atuando na políticas públicas e na política já tem um tempo. Meu pai já teve alguns postos dentro da municipalidade. Mas o que me motivou mesmo a entrar para a política e essa veia que impulsiona o social foi... eu morava com a minha avó e eu via aquelas senhoras, quando eu ia passear com a minha avó, ela gostava muito de ir pro Brás. Uhum. Ela gostava de bater perna. E eu via aquelas pessoas necessitando de uma ajuda, pessoas em situações de vulnerabilidade, e eu falava assim, um dia ainda eu vou ter condições para ajudar essas pessoas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o único mecanismo de transformação social é através da política. Então, quando eu descobri isso, foi lá em meados de 2008, quando ingressei na militância estudantil. Daí eu vi que, através da política, sim, a gente pode fazer a transformação do nosso bairro, do nosso distrito, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Foi aí que eu acabei mergulhando na questão social e política. E aí, Silvinho, em 2010, com apenas 21 anos, você foi o candidato a deputado estadual mais jovem do Brasil. Como é que foi essa sua experiência? Thomas, eu falo para todo mundo que todo mundo um dia pelo menos deveria vir candidato pelo menos uma vez na vida. Sabe por quê? Isso é arrebatador. Você conhecer as pessoas de próximo, ter no mesmo dia você ter um choque de realidade, você estar tanto aqui na Paulista conversando com os empresários, como você está lá no Pantanal vendo as necessidades das pessoas e ver de perto o que a política e o que você, como ser humano e como um agente político, pode fazer de transformação. Então, eu sinceramente recomendaria, porque você conhece os seus amigos, conhece sua família, conhece as pessoas que estão ao seu redor e, principalmente, você tem a oportunidade de ter a empatia e a sensibilidade de amar ao próximo. Foi aquilo que Jesus diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E Silvinho, você fala muito em choque de realidades, né? Você está aqui na Avenida Paulista, estar nas franjas. Como é que é você lidar com por exemplo, agora Santo Amaro, que também é um super distrito, é um bairro enorme, é uma subprefeitura enorme. Como é que você consegue também lidar com as diferentes realidades em Santo Amaro? Thomas, é uma pergunta muito pertinente, porque todos sabem que sou morador do extremo leste e recebi esse grande desafio para estar incumbido de estar conduzindo a subprefeitura de Santo Amaro, que ela é rica, sim, pela sua cultura e pela sua história. Às vezes a gente mora dentro de uma cidade e a gente acaba não conhecendo as realidades e as histórias dela.
Você sabia que Santo Amaro já foi uma cidade? Santo Amaro foi uma cidade por 103 anos. Nossa. Que inclusive era um polo industrial que estava crescendo pujantemente e lá atrás houve a incorporação da cidade de São Paulo dentro de Santo Amaro, Santo Amaro dentro da cidade de São Paulo, mas lá tem a sua história, tem as suas raízes, eles costumam de falar de botina amarela, os raízes. Mas quando você olha como gestão pública dentro do território de Santo Amaro, que é o terceiro IDH de São Paulo, você vê com poucas comunidades, mas mesmo você tendo poucas comunidades dentro da região, você identifica que não existem muitas comunidades, mas as características das problemáticas, elas mudam e tem bastante, e muitas. Uma delas que nós estamos enfrentando lá hoje é um número alto de pessoas de situações de vulnerabilidade que moram em rua. As pessoas que moram em situação de rua. E esse é o nosso grande desafio, tentar conciliar o poder público para que a gente possa acolher essas pessoas que necessitam, que estão em estado de vulnerabilidade, e também dar a segurança e dar a organização que aquela região necessita. Então, é um desafio enorme que eu recebi do nosso prefeito Ricardo Nunes, que vem fazendo um trabalho incrível na cidade de São Paulo, que é para a gente ajustar acolher também, né? E acolher essas pessoas e fazer, principalmente, uma gestão humanizada. Silvinho, a gente sabe que a própria OAB, a gente está na OAB, outro dia encontrei com o presidente Fante, e a gente vê que Santo Amaro também tem 13 mil advogados, que eu acho que é uma das maiores. Eu acho que vem a própria capital, depois, se eu não me engano, eu acho que deve ser a terceira maior, inclusive maior até do que outras cidades, maior do que Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem seus advogados, mas Santo Amaro se destaca muito. Então, a minha pergunta é, você está numa subprefeitura que também tem muitos advogados nessa região. E como é que você, se você está fazendo algum trabalho com a advocacia, tem algum papel que a advocacia de Santo Amaro possa te ajudar? É muito importante essa pergunta, até porque eu tive reunido com eles e assim, a importância de nós termos alinhado a OAB junto com a gestão pública é muito importante para que a gente possa ter o sol que ilumina a justiça. Então, eu estou fazendo algumas ações, inclusive uma delas eles estão participando já comigo, que é a subprefeitura presente. O que é isso, Thomas? A gente precisa estar mais próximo da sociedade. Uhum. E com isso, nós fizemos esse programa, que é a Subprefeitura Mais Presente, que vai estar sendo a primeira edição dela, vai ser agora dia 17. E a OAB vai ser um papel primordial dentro desse programa, porque vai receber e acolher aquelas demandas que as pessoas necessitam de uma orientação jurídica, de um papel, muitas das vezes, de uma orientação e de uma ação mais assertiva da OAB. Inclusive, fiz um convite para que, se eles quisessem ter um polo dentro da subprefeitura, se estabelecer lá, eu dei um espaço para eles, para que eles pudessem ter uma base da OAB lá, para que a gente possa ter os atendimentos dentro da subprefeitura. Eu entendo, Thomas, que a subprefeitura é a porta de entrada de todos os problemas que nós temos. Às vezes é de competência nossa e outras vezes a grande maioria acaba não sendo, mas a subprefeitura é a porta de entrada. Então, eu fiz esse apontamento e o prefeito ele agora vai fazer o adotamento de todas as subprefeituras, é um querer dele, uma vontade dele de trazer para a subprefeitura todos os equipamentos que envolvem, desde CT, educação, saúde, SAS, enfim, e por que não também a OAB, para que em um único lugar a gente possa ir lá e resolver o nosso problema. Então, a OAB e o papel dela em Santo Amaro, que é uma das maiores. Sim. E quando a gente fala em subprefeitura, a gente fala em regiões que é maior que muitas cidades. Sim.
Muitas cidades. Então, por isso que o prefeito Ricardo Nunes ele fala para nós: acorda todo dia de manhã e pense o que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui onde que nós estamos. Silvinho, falando um pouquinho da sua formação acadêmica e do seu perfil técnico, como é que a sua formação em gestão pública e a sua atual graduação em engenharia civil influenciam na sua forma de atuar na política e na administração pública? Bom, o princípio da gestão pública é para que a gente possa sempre estar norteado pelos princípios da supremacia da gestão. Então, saber aquilo que está sendo feito, entender da máquina pública, entender da gestão e, principalmente, como eu te falei, da questão humanizada. A engenharia, na verdade, eu estou cursando ela, mas eu tive o meu primeiro ingresso na universidade foi em 2011, logo após eu ter saído candidato. Eu ingressei na faculdade de engenharia. Foi daí que eu comecei a fazer os movimentos estudantis. Entendi. Lá na faculdade, que daí eu participei daqueles movimentos que teve em 2012, que foi dos 20 centavos, o Gigante Acordou. E a engenharia, ela me impulsiona, porque você acaba tendo o raciocínio lógico, a questão exata e você olhar para o futuro. Então, sempre olhando para o futuro, planejando, não esquecendo do presente, mas sempre olhando e planejando o futuro. Silvinho, aqui a gente tem nossos telespectadores que são jovens líderes, jovens advogados. Também a gente sempre coloca aqui uma pergunta, que eu vou te fazer agora, dos seus maiores desafios, maiores aprendizados nessa sua caminhada. A gente sabe que você fez um trabalho também importante dentro do partido do Podemos, né? Você tem uma carreira aí brilhante. Você ocupou cargos de liderança na juventude e na executiva nacional. Como é que foi esses desafios ao longo desse tempo? Eu digo que na minha vida, como na vida de todos, nunca foi fácil, mas sempre tive que superá-las, os desafios. E na juventude, exercendo o papel dos cargos que passei dentro da juventude, a gente sempre tem aquele olhar de revolucionar. Uhum. E é claro que conforme o tempo a gente vai adquirindo a experiência para manter essa vontade de mudança, mas também com equilíbrio para que a gente possa sempre fazer essas mudanças pensando no presente, passado e futuro. Foi muito importante, inclusive teve uma passagem, eu tive um período que eu trabalhei como taxista. E naquele período eu dividia o meu trabalho com as atividades da faculdade, com os movimentos estudantis, juntamente com as ações que eu estava já como dirigente da juventude do Podemos. E naquele momento eu estava em conflito, porque eu, jovem, olhando para o futuro, eu estava apoiando e motivando para que a tecnologia pudesse modificar as nossas vidas. Uhum. Como vem modificando, é uma evolução contínua. Sim. Mas quando eu me deparei com aquilo que eu estava exercendo naquele momento, eu vi um aplicativo que veio e me bagunçou, porque bagunçou a minha vida até financeira. Uhum. E naquele momento, eu tive a primeira oportunidade, Thomas, de fazer um projeto de lei e apresentar para a deputada Renata Abreu e ela protocolar. Eu achei aquilo ali o máximo, porque eu falei assim, cara, agora verdadeiramente eu estou conseguindo ter a percepção que você entrar na política e militar dentro dela, mesmo você não tendo um cargo legislativo,
você ainda consegue fazer mudanças. Eu apresentei, é claro que naquele momento eu estava defendendo uma posição porque tinha uma categoria anciano não entendendo as mudanças. Hoje está todo mundo estabelecido e perfeitamente alocado em cada um dos seus pontos. Mas naquele momento que era de choque, sim, ninguém estava entendendo como que ia ficar. Ia acabar com uma categoria, ia fazer outra. E eu tive essa percepção e naquele momento, no meu auge da juventude, não quer dizer que eu sou velho. No auge da juventude, eu falei, rapaz, militância estudantil, militância partidária, já saí candidato e a motivação daquilo que lá atrás, quando a gente iniciou, que eu falei assim, pô, queria fazer a mudança. Eu falei, eu contribuí. Então, se eu fiz isso agora, eu consigo fazer muito mais. Daí foi assim que foi avançando dentro do partido. Isso foi na época que você estava dentro já como chefe de gabinete ou não? Não, nessa época eu não estava em cargo nenhum. Olha só. Isso que foi legal, Thomas. Foi em foi em meados de 2015 a 2016. E aí a minha pergunta é, você então como chefe de gabinete na Câmara Municipal entre 2021 e 2024, o que foi de experiência para você já como chefe de gabinete dentro da Câmara Municipal? Poder discutir dentro da nossa bancada as reformas que foi necessária para o município. Uma delas foi a Previdência municipal. Eu sei que quando a gente fala de reforma, nós falamos de redução, falamos de ajuste, mas dentro da nossa casa, quando a gente tem um orçamento, se a gente não ajustar ele, a gente perde as mãos. Sim. Então, assim, em todos os lugares, e principalmente não foge da gestão pública, a gente precisa passar por esse ajuste. E o nosso país, ele está passando por uma transformação geográfica da pirâmide. Antes era um país jovem. Sim. Daqui uns anos vai ser um país mais velho. Sim. Então, para que a saúde financeira do país e principalmente do município esteja sadia, para que aquelas pessoas que se aposentar tenham dinheiro e tenham o direito de receber a sua aposentadoria, tenha garantia. E ali eu pude ter a experiência de conduzir, juntamente com a nossa bancada e na Câmara Municipal, os diálogos para que a gente pudesse chegar naquele ponto de equilíbrio. Silvinho, aqui a gente tem um bloco especial, que aí você pode indicar um livro, um filme ou um documentário. Isso você pode responder no nosso segundo bloco. E aqui eu vou pedir para a nossa produção soltar a nossa vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social e hoje com o nosso convidado especial, Silvinho, subprefeito de Santo Amaro. Silvinho, você tem alguma indicação de um livro? Pode ser um filme ou um documentário para os nossos telespectadores? Eu gosto muito de série, Thomas. Eu sou um fanático por série. E eu queria deixar aqui uma série que impactou bastante, principalmente porque quando você está na vida pública, então a política ela te impulsiona, né? A veia pulsante, que é a série House of Cards. House of Cards. Isso. Legal, hein? Essa série é uma série de um parlamentar que é o Frank Roosevelt, que ele tinha feito alguns acordos para que pudesse ser o presidente da Câmara Legislativa. E quando o presidente foi eleito, não cumpriu. Ah, não cumpriu? Não cumpriu. Desculpa, ele ia ser o secretário-geral do governo. Tá. Daí não cumpriu. Aí precisava passar por uma reforma, que era a reforma estudantil, parece, educacional. Uhum. Ele foi, ajustou tudo para o presidente, conseguiu passar a reforma que não ia passar. Mesmo assim, o presidente não cumpriu. Final da história.
ele acabou assumindo a presidência. A gente fala que tem um amigo meu que tem uma frase muito um dialeto, que ele fala que nas voltas que o mundo dá, até o urubu vira sabiá. Então, e o mundo ele é redondo, gira muito. E é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, aquilo que não foi cumprido, acabou ele assumindo por um... Vale muito a pena vocês assistirem. House of Cards. Silvinho, agora falando um pouco do trabalho na subprefeitura de Santo Amaro, você assumiu a subprefeitura de Santo Amaro em 2025. Quais foram suas primeiras prioridades ao tomar posse? Thomas, minha primeira missão que o nosso prefeito Ricardo Nunes pediu e determinou que a gente pudesse fazer é que a gente pudesse colocar ordem. Nós estamos num processo de ajuste dentro da subprefeitura, de trocas para que a gente possa colocar as pessoas que tenha o mesmo perfil e olhar de gestão pública que a gente tem. Mas a primeira coisa que eu sentei na cadeira e perguntei qual que seria a marca de gestão e o que porque, como a gente falou, Santo Amaro é uma região muito cultural. Sim. Tanto que o segundo maior teatro da cidade de São Paulo está lá, que é o Pauleiró. Eu falei assim, a gente precisa resgatar as culturas e as raízes daqui. O que seria determinante aqui para Santo Amaro? Essa pergunta, na verdade, eu fiz. E de muito diálogo a reforma do eixo histórico, a restauração do eixo histórico de Santo Amaro. Isso é uma luta que eu encampei, que estamos já em processos de diálogo, de projetos, para que a gente possa fazer a restauração de todo o eixo histórico, que vai trazer vida. É a mesma restauração que está fazendo e sendo debatido muito no centro de São Paulo, para trazer e resgatar a história que o centro de São Paulo tem, e é a mesma coisa que eu quero resgatar lá em Santa Amaro. Lá tem até a estátua gigante do Borba Gato, né? Tem toda uma história, então. Temos bastantes histórias emblemáticas dentro de Santo Amaro, que é a estátua do Borba Gato, o Teatro Pauleiró, temos o centro comercial ali, que é muito pujante. Tanto que o centro da Zona Sul, na verdade, é Santo Amaro. Santo Amaro, né? Então, o polo industrial, o polo comercial lá é muito pujante. E a gente precisa resgatar essa história de Santo Amaro. E nada mais justo que a gente fazer e replicar aquilo que o prefeito está dando muito certo no centro de São Paulo, que é a restauração do nosso espaço ali de Santo Amaro. Então, essa é a grande luta que quando sentei na cadeira, já incorporei e abracei para que a gente possa lutar. Silvinho, quais são os projetos de infraestrutura ou mobilidade urbana que estão sendo desenvolvidos ou planejados sob a sua gestão? Tem muitos projetos que o nosso prefeito Ricardo Nunes está desenvolvendo lá para a nossa região, que é a reformulação completa da Avenida Santo Amaro. Está passando por uma reformulação gigante, um investimento muito alto. Nós estamos passando também pelas Águas Espraiadas, que é a nova Água Espraiada, que vai desembocar a Roberto Marinho lá na Bandeirantes. Bacana, hein? O prefeito já anunciou que vai fazer um investimento só nessa região de 2,7 bilhões de reais, que vai impactar diretamente diversas famílias, porque a gente o nosso prefeito Ricardo Nunes vai fazer o realocamento de muitas comunidades que estão ali por perto, para que possa ter uma moradia digna, assim como foi feito a desapropriação do Moinho, que o nosso governador transferiu para algumas moradias dignas, que transmita a dignidade para as pessoas. Mas assim, o monotrilho que está sendo está em fases finais de implementação.
Em nossa região também nós temos um problema muito sério de alguns pontos de alagamento que o prefeito já está pedindo para fazer os estudos, está em vias de a licitação com o ser concluída, que é 2 piscinões. Então, assim, está sendo feito um investimento gigante para a nossa região ali, de aproximadamente mais de 4,5 bilhões de reais só nesse período que se inicia. Então é muito investimento que o nosso prefeito Ricardo Nunes está mandando para a nossa região, a nosso pedido, a pedido da sociedade. O prefeito ele é da nossa região, na verdade. Ele é da nossa região. Ele, inclusive, foi, na época, como vereador, chegou a fazer a gestão atuante. Sim. Lá naquela região. Então ele conhece as problemáticas de perto, conhece as pessoas de perto, as pessoas têm o contato dele. Então é por isso que eu me sinto numa missão muito maior de ter o coração do nosso prefeito e zelar pela região, que ele tem muito carinho, pela cidade toda, mas principalmente por Santa Amaro, porque ele tem um carinho especial por lá. Não, eu acompanhei aquele programa de metas da cidade de São Paulo, desenvolvido pelo prefeito Ricardo Nunes, Silvinho, e aí eu vi que tem muitas metas super importantes para o desenvolvimento da cidade. E uma delas eu acho que é a questão da arborização, de ter uma requalificação dos parques. Tem alguma coisa dessa questão de mais arborização também em Santo Amaro? Sim, inclusive nós temos uma meta, inclusive em cooperação com o COP30. Nós temos uma meta lá da nossa subprefeitura de fazer mais de 1.000 plantios de árvores no nosso território. Apesar que a gente já vem fazendo algumas atuações inerente ao COP30, já na questão ambiental, que Santo Amaro, Thomas, sabia que Santo Amaro é o segundo parque eólico da cidade de São Paulo? Nós temos uma dimensão na questão ambiental lá. Inclusive é um dos grandes problemas também que eu tenho, para que a gente possa dar a manutenção a essas árvores. Então eu tenho muito orgulho do nosso território lá de Santa Amaro ser o segundo parque eólico, que a gente está fazendo esses programas de plantio para que a gente possa contribuir com o COP30. Silvinho, aqui você tem uma proposta de ter uma participação, uma gestão participativa. Como é que isso pode ser concretizado no dia a dia da administração local? Thomas, eu gosto muito de correr. Eu gosto do esporte, pratico artes marciais, pratico academia e corrida. E em uma corrida, a gente chega rápido, mas a gente não vai muito longe. Então, sozinho, eu posso até chegar rápido no que eu acho que é importante. Mas, de braços dados com todos os moradores de Santa Amaro, a gente pode chegar muito mais longe. Então, o nosso objetivo, quando nós falamos de humanização e falamos de participação, é que a sociedade nos ajude nos ajude a melhorar e a nortear qual é o caminho e a direção correta para que a gente possa cada vez mais acertar do que errar. Errar, a gente sabe que a gente vai errar, mas nós queremos mais acertar. Então, a gente coloca a subprefeitura de portas abertas, o meu contato de portas abertas. Eu sou uma pessoa, Thomas, que sou o primeiro a chegar na subprefeitura e o último a sair. Eu acho que nada vence o trabalho. E é com essa garra, com essa determinação, com muita força de vontade e principalmente contando com cada morador, para que eles nos ajude nos ajude a direção e as orientações para que a gente possa acertar e trazer aquilo que é o de melhor para a nossa cidade, para a nossa região, que é Santa Amaro. E assim, Thomas, eu não posso deixar de agradecer por essa oportunidade que você nos dá para que a gente possa estar aqui
nesse bate-papo, nesse podcast tão importante, tão relevante, para que a gente possa mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos, mostrar um pouquinho da nossa história e principalmente dialogar cara a cara com a sociedade. Silvinho, aqui a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, que você faça as suas considerações finais sobre o nosso programa Contrato Social. Bom, mais uma vez eu quero aqui agradecer, Thomas, por esse podcast Contrato Social, que nos dá essa oportunidade de estar cara a cara e mostrar um pouquinho do que é a outra face, o que é os nossos projetos e aqui para que a gente veio. Então, sempre, em primeiro lugar, com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos, a gente vai conseguir melhorar a nossa região. E principalmente, Thomas, como o nosso prefeito diz, acorde todos os dias e vê o que você pode melhorar. Então, eu acordo todos os dias 5:30 da manhã, vou dormir às 11 horas da noite, meia-noite, trabalhando todos os dias para que a gente possa melhorar a nossa região. É para isso que eu entrei na vida pública e eu agradeço muito essa porta que você abriu para que a gente pudesse estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho. Porque às vezes a gente trabalha, mas se nós não temos a oportunidade de falar aquilo que estamos fazendo, fica oculto e parece que a gente não está fazendo nada. Então, muito obrigado mesmo por esse bate-papo e essa conversa. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até o presente momento no nosso podcast e agradecer também o Silvinho, nosso convidado especial, o subprefeito de Santo Amaro, que aqui falou de forma muito técnica as metas que estão sendo realizadas em Santo Amaro. Mais uma vez, Silvinho, parabéns. Não é uma tarefa fácil, mas eu sei que com o seu esforço, a sua determinação, teremos a subprefeitura de Santo Amaro cada vez melhor. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado ao Contrato Social.